3, 2, 1. Ó. Muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas à aula 32 do Biblifique. Para quem não me conhece, caiu de paraquedas, está com amnésia, bateu a cabeça, acordou hoje e perdeu a memória. Meu nome é Alexandre Klassen, estou aqui do lado com o Norberto Klassen. E o tema da aula de hoje é as 4 tentações do diabo para Jesus. Alexandre, como assim? São 4 tentações? Não são 3? Não, são 4. E hoje a gente vai conversar sobre elas. Vamos dar um respiro, uma pausa entre assuntos aqui. A gente estava falando o tempo inteiro sobre batismo, falamos sobre batismo das águas, batismo do arrependimento, batismo com o Espírito Santo. Fizemos uma diferenciação também rápida entre batismo com o Espírito Santo e batismo com o fogo, mas hoje vamos falar sobre as tentações de Jesus, que no final das contas não é uma doutrina, mas a gente pode, brincando, chamar de batismo de tentações. Batismo de tentações, ou seja, na saída do seu batismo, Jesus foi batizado também com as tentações do diabo, e que são muito importantes. O que eu quero conversar com vocês aqui hoje é estabelecer um método que o diabo usa aqui para nos tentar. Ele tentou Jesus, ele vai tentar a gente também da mesma forma. Então é um batismo de tentações. A gente vai passar por isso em algum momento. Vocês devem estar estranhando aqui o meu cenário. Na verdade, eu estou na minha casa, porque o quarto que antes eu gravava está virando o quarto da minha filha, que está para nascer daqui a 2 meses. E o escritório também. Não fui para lá hoje, porque estavam pintando a casa aqui. Enfim, uma confusão. Acabei ficando em casa, então estou aqui na minha casa gravando a aula para vocês. E para quem chegou agora, antes de eu começar, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as 4 tentações de Jesus. As tentações de Jesus acontecem... E um detalhe. Hoje a aula ela é aquela mistura entre aula, de fato, informacional, e um pouquinho de pregação mesmo. Um pouquinho de mensagem. E vou usar pregar um pouquinho aqui também hoje, porque a gente não... O nosso objetivo com o Biblifique não é simplesmente trazer informação. Não é simplesmente ensinar a Bíblia, mas é ensinar a como viver a Bíblia, ensinar a biblificar a sua vida. Então, a mensagem de hoje, aliás, a aula de hoje tem muito a ver com aquilo. A mensagem não, a aula de hoje tem muito a ver com aquilo que a gente precisa aqui para viver a Bíblia de fato, estudando um pouquinho os métodos que o diabo usou com Jesus e usará conosco para nos tentar. É interessante porque as tentações de Jesus são envoltas em um mistério. É muito misterioso. As tentações de Jesus é um negócio muito misterioso. Já em seguida de algo muito glorioso. Quando a gente vê os textos das tentações de Jesus, a gente percebe que isso aconteceu exatamente já depois, imediatamente depois, do batismo nas águas de Jesus no Jordão por João Batista. E no batismo de Jesus acontecem basicamente aí 3 coisas que são importantíssimas. A primeira delas é o reconhecimento de João Batista de que Jesus era de fato o Messias que ele esperava. O batismo de Jesus foi importante, a gente viu isso inclusive na aula de batismo nas águas. Nós percebemos que o batismo de Jesus foi importantíssimo para que João Batista conseguisse ver em Jesus o Messias que ele estava esperando, que o Messias que ele pregava, o arrependimento. A partir do momento ali que Jesus estava se batizando no Jordão, o reino não estava só próximo de uma maneira temporal, mas agora o reino estava próximo de uma maneira geográfica, de fato. O reino, representado por Jesus, agora estava próximo deles. Ele não estava próximo porque estava por vir. Ele já estava lá e agora ele estava próximo. Então, o reconhecimento de João Batista como último profeta, como o link entre Antigo Testamento e Novo Testamento, para com Jesus em relação ao seu chamado, à assunção de Messias, foi importantíssimo. A segunda coisa importantíssima que acontece no batismo de Jesus no Jordão é o reconhecimento do próprio Pai que Jesus era de fato o Filho de Deus, em quem ele se alegrava, em quem ele tinha prazer. Interessante, porque Deus faz questão de dar um testemunho de que Jesus é o Filho dele e que ele tem prazer em Jesus. Repare, aqui é um parênteses, entenda como você quiser e reflita sobre isso. É um parênteses aqui. Talvez uma aplicação, mas é um parênteses. Perceba que Deus reconhece em Jesus a sua filiação, Deus reconhece Jesus como Filho de Deus,
Deus tem prazer em Jesus, mesmo antes dele realizar qualquer obra. Perceba que Deus fala para Jesus que ele tem prazer em Jesus antes de Jesus começar o ministério, porque o ministério de Jesus começa no batismo, começa já depois do batismo. E aí Deus olha para Jesus e fala assim: olha, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, sem antes Jesus ter feito alguma coisa. Ou seja, o prazer que Deus tem em nossas vidas independe daquilo que fazemos. Depende daquilo que somos em Cristo. A gente já vai chegar lá. A terceira coisa importantíssima que acontece no batismo de Jesus é o reconhecimento não apenas de Deus Pai, mas também do próprio Espírito Santo, quando a pomba desce e cobre Jesus ali naquele momento. E alguns dizem, uma expressão muito interessante, alguns dizem que o batismo é o lugar onde mais teve poder concentrado por metro quadrado que já aconteceu aqui no planeta Terra, porque é Deus Filho ali sendo batizado, Deus Pai naquele lugar reconhecendo a autoridade de Jesus como filho, e o Espírito Santo ali também. E João Batista, o maior homem nascido de mulher, antes do reino instaurado, inaugurado por Jesus, também estava ali. Então imagina a vibe do lugar ali, a frequência do lugar ali naquele momento, um negócio incrível. E pessoas ali assistindo aquilo. A questão toda é que esse espírito que reconhece Jesus, que desce sobre Jesus no seu batismo, esse mesmo espírito manda Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos abrir o texto comigo aqui? Em Mateus 4, versículo 1. Mateus 4, versículo 1. Todo mundo vendo? Faz um joinha se está todo mundo vendo minha tela, porque ultimamente o Zoom tem bagunçado as nossas aulas aí. Muito bem, muito bem. Existem são três textos que falam sobre a tentação de Jesus, certo? Ou as tentações de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas. João não necessariamente fala sobre isso. O relato de Marcos ele é muito curto, então os relatos mais detalhados sobre isso é Mateus e Lucas. A segunda e a terceira tentações, ou popularmente conhecidas como segunda e terceira tentações, são trocadas. Mateus fala uma ordem e Lucas, na segunda e na terceira, troca a ordem. Alexandre, qual que é a ordem correta aqui? Possivelmente e provavelmente a ordem de Mateus, porque Mateus usa elementos de continuidade no seu texto, algo que Lucas não usa. Então, se você ler as duas passagens das tentações, você vai perceber que Lucas ele só vai jogando as tentações do diabo em relação, na vida de Jesus, naquele momento, mas Mateus ele segue uma ordem, ele tem elementos aqui, ele usa o ele usa o então, para dar elementos de continuidade na conversa. Então a gente vai considerar aqui as tentações citadas por Mateus. Não muda a mensagem, absolutamente, mas a gente percebe e entende as tentações com um pouquinho mais de clareza quando a gente usa a ordem de Mateus. Mateus 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, eu gostaria que você lesse comigo aqui na tela, que diz o seguinte: a seguir, depois do seu batismo, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Caramba! Sério? Depois daquela cena linda do batismo nas águas de Jesus, Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto com uma missão, com um objetivo específico: ser tentado pelo diabo. Jesus não foi para o deserto para jejuar. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, óbvio. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para que não tropeces ou não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse:
tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Interessante porque depois do batismo de Jesus, já depois do batismo, quando ele é reconhecido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo manda ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aqui a gente consegue já tirar algumas coisas do texto, se perguntando. E aqui eu acho que a grande façanha do texto é você se perguntar por quê. A pergunta mais importante e mais interessante que você, dialogando com a Bíblia, você pode fazer é por quê. Por que o Espírito Santo, depois do batismo de Jesus, enviou Jesus para o deserto para ser tentado? A primeira ideia que eu quero expor aqui para vocês é que na semana passada nós falamos do batismo com o Espírito Santo. Nós falamos que o batismo com o Espírito Santo acontece no momento da conversão, a partir daquele momento o Espírito Santo passa a habitar conosco e em nós, dentro de nós. E quando eu leio esse texto, quando a gente faz o link daquilo que nós vimos semana passada com aquilo que nós vamos ver hoje, com aquilo que nós estamos vendo hoje, é que a presença do Espírito Santo na nossa vida, assim como com Jesus, não nos imuniza, não é uma vacina contra as tentações de Jesus. Mas é uma arma poderosa, tentações do diabo, aliás, desculpa, tentações do diabo. Não nos imuniza contra as tentações do diabo, mas é uma arma, uma ferramenta, o poder que precisamos, o Espírito Santo é o poder que precisamos para vencer essas tentações. Alexandre, o que você quer dizer com isso? Que nós seremos tentados da mesma forma que Jesus foi tentado. Como Jesus foi tentado no deserto, com as tentativas que o diabo tentou com ele, nós também seremos tentados do mesmo método. Nós teremos contato com o mesmo vírus da tentação do diabo que Jesus teve contato também, e o Espírito Santo não necessariamente nos imuniza. Ele não nos protege simplesmente sem atitude nossa, mas ele nos ajuda e nos dá poder suficiente, artifícios suficientes para poder nos vencer essas tentações do diabo. O que eu quero dizer é, da mesma forma que Jesus venceu a tentação, nós também podemos vencer. Jesus venceu a tentação e nós também vencemos. Só que a pergunta que surge é: por que o Espírito Santo precisava enviar Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Por que Jesus precisava ser tentado pelo diabo? Qual que é a ideia do Espírito Santo? Qual que é a ideia divina do negócio aqui, que faz com que Jesus saia do seu batismo e, em vez de começar finalmente o seu ministério, efetivamente, já depois do seu batismo, ele tem que ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, ficar em jejum 40 dias e 40 noites? E a resposta é simples, porque ele precisava. Jesus precisava ser tentado, porque ele precisava ser humano. Ele precisava ser Jesus humano, Jesus homem, Jesus histórico. Para isso, ele precisava ser tentado. Olha só o que Hebreus 2. Vamos abrir aqui. Hebreus 2, versículo 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Opa, deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar o contexto aqui. O escritor aos Hebreus, ele de uma forma muito inteligente, muito pragmática, ele vai rompendo com algumas objeções do povo para o qual ele estava escrevendo a sua carta. O escritor aos Hebreus estava escrevendo aos hebreus, ele estava escrevendo aos descendentes de sangue de Abraão, certo? Aqueles que descendiam de fato de Abraão no seu sangue. E aí ele vai rompendo, ele vai quebrando algumas objeções já no começo da sua carta. E no capítulo 1 e no capítulo 2, ele rompe com aquilo que era muito corrente na época, que era uma heresia chamada gnosticismo, que comparava Jesus com um anjo qualquer. Não colocava Jesus acima dos anjos, mas ele comparava Jesus
como uma divindade, como qualquer outro anjo, como se Jesus fosse qualquer outra divindade, não Jesus, Senhor de todas as coisas. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele escreve aos Hebreus, então, rompendo com essa heresia, dizendo que Jesus é, então, acima, superior aos anjos, até que na sua conclusão, que termina ali, conclusão em relação a essa ideia, que termina ali no capítulo 2, ele fala, olha, Jesus não veio para socorrer a anjos. Existe aqui também uma explicação de por que os demônios não têm perdão daquilo que fizeram na eternidade diante da presença de Deus. Porque Jesus não se fez como anjo, ele se fez como homem. Que o escritor aos Hebreus aqui chama de descendência de Abraão, porque é o seu público-alvo, para quem ele está escrevendo. Então ele fala, olha, Jesus, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre o ser humano. A nós, seres humanos. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, homem, ser humano, semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, o versículo aqui está falando o seguinte: olha, Jesus se tornou humano e experimentou e precisava experimentar absolutamente tudo aquilo que um ser humano experimenta, inclusive as tentações de um ser humano. No texto de Hebreus 4, se a gente for para pensar no texto de Hebreus 4,14, diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Presta atenção nisso no versículo 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Este sumo sacerdote aqui, ele se refere a Jesus. Então nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus foi tentado da mesma forma que qualquer ser humano é tentado. Ou seja, as tentações que o diabo tentou com Jesus, nós também enfrentamos ou enfrentaremos em algum momento. A diferença é, nós perdemos nessas tentações normalmente, sem que nós tenhamos a ajuda do Espírito Santo recebidos na nossa conversão quando nós nos tornamos uma nova criatura. Nós perdemos dessa tentação. Jesus não. Jesus venceu. Jesus passou por todas as tentações, foi tentado em todas as coisas, mas venceu. Repare que a tentação de Jesus no deserto, ela se assemelha muito com aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Vocês já perceberam isso ou não? Tenta fazer um paralelo daquilo que aconteceu no deserto e aquilo que aconteceu no Éden. Adão e Eva foram criados. Adão e Eva eram novas criaturas. Adão e Eva começaram a humanidade, assim como Jesus estava começando o seu ministério. Jesus foi para o deserto, Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Em um determinado momento, Adão e Eva, mais especificamente ali naquele primeiro momento, Eva foi tentada pelo diabo, assim como Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Eva foi tentada tendo acesso a tudo o que poderia. Ou seja, ela estava no jardim, ela tinha sustento, ela tinha conforto, estava tudo certo com Adão e Eva lá. Jesus, pelo contrário, estava numa situação muito mais insalubre, estava no deserto com 40 dias de fome, 40 dias de jejum, com fome. Gente, 40 dias. Eu não estava falando de 16 horas de jejum intermitente que a gente faz. Não, jejum intermitente. Agora eu estou fazendo 16 horas de jejum intermitente. Chega no almoço, o cara tá subindo as paredes de tanta fome. Faz aquele pratão gigantesco com 3 quilos de feijão e arroz, 15 bifes, macarrão e um ovinho com gema mole em cima. Não é isso. São 40 dias. São 40 dias sem comer. O cara estava com fome, Jesus estava com fome. Então era muito mais insalubre. Adão e Eva tinham acesso a todos os frutos do jardim. Jesus não. Mas da mesma forma que Adão e Eva foram tentados, Jesus também foi tentado. Só que Adão e Eva perderam. Adão e Eva caíram na tentação. Jesus não caiu na tentação.
Adão e Eva perderam como homens. Jesus venceu como homem. O que isso quer dizer? Que as mesmas coisas que Jesus tinha acesso quando foi tentado e venceu as tentações do diabo, nós também temos acesso. Porque Jesus venceu as tentações do diabo como homem. Presta atenção no microfone, pessoal. Presta atenção no microfone, gente. Tem o microfone aberto aí de alguém. Foi. Jesus venceu como homem as tentações do diabo. Ou seja, nós, como homens, como seres humanos, temos acesso às mesmas ferramentas e às mesmas coisas que Jesus tinha para vencer as tentações do diabo. Jesus venceu as tentações do diabo pelo poder do Espírito que nele repousava e que nele existia, reconhecido inclusive no batismo das águas de Jesus, no mesmo Espírito que age dentro de nós depois do nosso batismo com o Espírito Santo na nossa conversão. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que fez Jesus vencer as tentações do diabo mora em nós, o que nos possibilita vencer as tentações do diabo também. A mesma palavra de Deus, as mesmas escrituras que foram usadas por Jesus para vencer as tentações do diabo, nós também temos acesso e por isso podemos vencer as tentações do diabo. Jesus venceu, nós também podemos vencer. A questão toda, quando a gente vê e percebe tudo isso que está acontecendo na tentação do deserto, é que a gente percebe que o diabo não necessariamente, e aqui já entrando na, entre aspas, metodologia do diabo para nos tentar, o diabo não necessariamente tinha um compromisso, uma vontade, um desejo de fazer com que Jesus pecasse. Se a gente for parar para ver o texto de uma forma crítica, a gente percebe que se Jesus, por exemplo, transformasse a pedra em pão, ele não estaria pecando, estaria? Ele estaria pecando? Não estaria. Ele simplesmente estaria transformando pedra em pão. Qual que é o problema disso? Jesus não poderia fazer isso? Jesus não poderia pular do penhasco e realmente dar ordem aos anjos para que socorressem, para que socorresse ele pulando do penhasco? Mais uma vez, o microfone de alguém está aberto, galera. Vamos prestar atenção nisso, por favor. É que atrapalha a gravação daí. Vamos lá. Jesus... Onde que eu estava? O diabo não necessariamente gostaria de fazer com que Jesus pecasse. O objetivo de Jesus, o objetivo do diabo não era necessariamente, a sua prioridade não era fazer Jesus pecar, porque ele transformar pedra em pão e pular do pináculo do templo não o faria pecar. De pecado, gente, deixa eu ensinar isso para vocês. O diabo não se interessa em fazer você pecar, porque pecar a tua carne já dá conta. Para você pecar, a tua carne, as tuas concupiscências, a tua cobiça da carne já dá conta. Quer ver um texto que fala sobre isso? Tiago 1, versículo 13. Tiago 1, versículo 13 diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Óbvio, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai, o seduz e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois de ter uma ação baseada nessa cobiça, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, tá vendo que o texto não fala do diabo? Olha, que o diabo, o capeta, o chifrudo vai aparecer na sua frente e vai fazer você pecar. Não. Ele não vai. Ele não precisa. Isso, o pecado herdado por Adão e Eva, alguns chamam de natureza pecaminosa, outros chamam de memória pecaminosa, outros chamam de lei do pecado. Paulo chama, por exemplo, de lei do pecado lá em Romanos 7, a gente já falou sobre isso em outras aulas. Esta lei do pecado, esse pecado que vive em nós, já dá conta para a gente pecar. As tentações do diabo para com Jesus tinham um outro significado. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Porque as tentações do diabo para conosco
tem outro significado e não é necessariamente fazer você pecar. Aliás, o diabo vai aparecer bem bonitinho para você, usando a Bíblia e tudo. Usando a Bíblia e tudo. Por isso que você está no Biblifique aqui. Então, esqueça o diabo tentando você para pecar. Isso você mesmo faz com você. Você mesma faz com você. Mas vamos voltar para as tentações de Jesus e entender as 4 tentações. Eu estou falando de 4 porque a gente já vai ver por que são 4 e não 3. Como que o diabo vai funcionar? Como que o diabo vai fazer com você? E como que nós vencemos de acordo com aquilo que Jesus fez para vencer essas tentações? Nós temos as mesmas ferramentas que Jesus tem. O Espírito Santo e a Palavra de Deus. E nós podemos vencer com isso. Como nós fazemos, que é o negócio. Então o tentador, versículo 3, 4:3 de Mateus. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus. Essa primeira tentação tem, na verdade, 2 tentações. São 2 coisas que o diabo vai fazer comigo e com você e que nós precisamos ficar atentos. O diabo anda ao derredor e ele vai fazer isso comigo e com você, assim como ele fez com Jesus. Se és filho de Deus. Jesus acabou de sair do seu batismo, acabou de sair do testemunho de Jesus para com ele, dizendo: tu és o filho amado, o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E a primeira pergunta que o diabo faz para Jesus quando ele está no deserto, ele faz a seguinte: se és filho de Deus. A primeira coisa que ele faz é fazer com que Jesus, ou tentar fazer com que Jesus duvide da sua identidade. E é a mesma coisa que o diabo vai fazer comigo e com você. Tentar fazer, ou tentar nos fazer duvidar da nossa identidade, que é a mesma coisa que ele fez com Eva, lá no Jardim do Éden. Perceba o seguinte: o diabo usou com Jesus a mesma estratégia, pelo menos a inicial, que ele usou com Adão e Eva. Porque ele chegou para Adão e Eva e falou o seguinte: se você quiser, leia Gênesis 3 e você vai perceber. Ele chegou para Adão e Eva e falou assim: escuta, que história é essa de você comer desse fruto aqui, dessa árvore, e você vai morrer? Na verdade é o seguinte: quando vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal, assim como Deus conhece. A questão toda é que o diabo chega para Eva e fala assim: olha, você vai ser como Deus. Você vai ser como Deus. Só que eles já eram imagem e semelhança de Deus. A identidade deles já era ser imagem e semelhança de Deus. E o diabo chega e fala assim: mas vocês são imagem e semelhança de Deus mesmo? Porque eu acho que se vocês fossem imagem e semelhança de Deus, vocês comeriam desse fruto aí. Aliás, vocês precisam comer desse fruto para vocês serem imagem e semelhança de Deus. E ele faz a mesma coisa com Jesus. Se você é filho de Deus, ele coloca um pensamento dentro do seu cérebro, dizendo: aquilo que você lê na palavra de Deus, aquilo que falam para você na palavra de Deus, é mentira. Não é verdade. Romanos 8, versículo 15. Romanos 8, versículo 15. Diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no que clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Perceba o seguinte: é impossível nós vencermos a tentação do diabo que duvida da nossa identidade ou que tenta nos fazer duvidar da nossa identidade sem ter a noção de que o Espírito Santo dentro de nós testifica que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Presta atenção. O diabo sabe disso. O diabo sabe o que um cristão que entende que é filho de Deus é capaz de viver. Então, a primeira coisa que ele faz é: será que você é filho de Deus mesmo? Porque no momento que nós duvidamos da nossa identidade como filhos de Deus, que somos mediante a obra graciosa e misericórdia de Deus na obra de Jesus por nós na cruz, a partir do momento que nós duvidamos disso,
nós caímos em duas coisas: escravidão, escravidão e medo. A partir do momento que o diabo tenta você para duvidar de você, que você é filho de Deus mesmo, ele vai prender você, ele vai encher você de medo. Ele vai prender você na religião, por exemplo. Porque no momento que você não se considera mais filho de Deus, você passa a ter medo de Deus e aí você passa a tentar fazer alguma coisa que agrade a Deus o máximo que você pode, o máximo que você puder. E aí que surge a baita religião. Não, porque para eu ganhar alguma coisa de Deus, eu preciso fazer uma campanha. Não, porque para eu ganhar alguma coisa de Deus, eu preciso fazer um propósito, eu preciso fazer um voto. Para Deus me reconhecer, para Deus ficar feliz comigo, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso fazer aquilo ali. Eu preciso participar desse propósito da igreja. Eu preciso fazer essa oferta. Não, porque para Deus me abençoar, eu preciso fazer essa oferta. Para Deus me abençoar, eu preciso dar o dízimo. Não, porque para Deus me abençoar, eu preciso jejuar 40 dias. Não, porque para Deus me abençoar, eu preciso fazer essa corrente. Para Deus me abençoar, eu preciso me jogar no fogo. Para Deus me abençoar, eu preciso fazer alguma coisa. Porque é nesse momento que o diabo olha para você e dá risada. E fala assim: olha, legal, você está duvidando da sua identidade como filho e agora você está tentando ter algum mérito da sua parte para com Deus. E aí Deus olha para você e fala assim: escuta, queridão, a minha obra foi de graça para que a glória fosse só minha. A partir do momento que você quer dividir o seu mérito com a minha graça, você está dividindo a glória. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Por que, que a obra de Jesus é de graça? Porque ele amou o mundo e porque ele é o glorioso. E porque ele quer a glória toda para ele. Fim, ele é Deus. A partir do momento que a gente começa a se escravizar na religião, no mérito, de tentar fazer alguma coisa para agradar a Deus, para a gente ganhar alguma coisa, é porque a gente acabou de cair na tentação do diabo que duvida da nossa identidade como filhos. E algumas pessoas estão olhando essa aula para mim agora e pensando: ah, mas isso é coisa para crente novo. É nada. É nada. Nós que estamos crente velho, que já está aí ensinando a Bíblia, pregando, muitas vezes escutamos uma voz dentro da nossa cabeça dizendo: eu acho que eu não estou fazendo o suficiente. Eu acho que eu não estou agradando Deus o suficiente. Cara, eu acho que eu tinha que fazer mais para agradar a Deus. E entenda uma coisa: Deus não vai se comover com alguma coisa que você faz, e Deus não vai deixar ou se entristecer, se emburrecer com você por alguma coisa que você não faz. Aliás, a tua obra para ele é só uma obra de amor. Não vai ganhar nada a mais, não vai ganhar mais amor, Deus não vai te amar mais por alguma coisa que você faz ou deixa de fazer. Porque esse amor está baseado na obra de Jesus. E a nossa filiação com Deus está baseada na obra de Jesus. Só que o diabo continua a tentação. Então essa é a primeira, por isso que são 4. E aí o diabo continua. Ele diz: olha, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus não teria pecado se tivesse feito isso. O problema aqui é que o diabo estava tentando pegar alguma coisa que é espiritual, o valor espiritual, e trazer para o benefício terreno e para o benefício próprio. Jesus era o Filho de Deus, Jesus tinha sido ungido Messias, Jesus era o Messias de Deus, Jesus era o Cristo para servir a humanidade. O que o diabo estava tentando fazer é: Jesus, pega o teu poder que foi feito para ser investido na humanidade toda em amor e gasta com você. Gasta no terreno. Você não está com fome? Por que você não come? O que o diabo vai tentar fazer depois dele duvidar da nossa identidade é fazer com que você pense mais no terreno do que no espiritual. Mais no terreno, nas coisas terrenas, do que necessariamente nas coisas eternas. Ele vai tentar fazer você pensar mais no seu prazo de 70 anos do que no seu prazo de 500, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de anos, que é a sua eternidade. O verdadeiro longo prazo, ao contrário do que os economistas falam, que não é daqui a 40, 50 anos, mas é daqui a 500 anos, 1 milhão de anos. Esse é o verdadeiro longo prazo. E é nesse prazo que nós precisamos trabalhar.
O que o diabo estava tentando fazer com Jesus aqui era fazer com que ele se distraísse com o terreno. E é aí que começa a ansiedade. Olha o que o texto de Mateus 6, 25 diz. Por isso vos digo, Jesus dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida de 70, 80, 90, 100 anos. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Qual que é hoje, basicamente, os principais conflitos de ansiedade que nós temos? Comida, bebida e vestuário. Como é que eu vou colocar dinheiro em cima da mesa? Aliás, como é que eu vou colocar comida na mesa? O que eu vou vestir? E os meus filhos? E não sei o quê? E blá, blá, blá. Dinheiro. Essa é a causa da maioria dos nossos problemas de ansiedade. É ou não é? Tô errado? Não tô errado. E aí Jesus olha e fala assim, escuta, não tem por que você se preocupar e ficar ansioso com a sua vida. Por quê? Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não existe algo mais nobre que isso? Não existe algo maior do que isso? E aí ele começa, observar as aves do céu. Não vou ler o texto todo, mas observar as aves do céu. Deus alimenta as árvores, as aves do céu. Eles não fazem nada, eles não trabalham, não fazem nada, e Deus alimenta os pássaros. Vocês valem muito mais do que os pássaros. Aí ele depois dá o exemplo dos lírios do campo. Os lírios do campo se vestem de uma forma muito mais elegante do que o próprio Salomão e os seus servos. E o lírio não faz nada. Vocês acham que vocês, seres humanos, não vão ser vestidos por Deus também? E aí no versículo 33 ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, como prioridade, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o diabo estava tentando fazer com Jesus é aqui, ó. Jesus, olha, se você é filho de Deus mesmo, você não está com fome? Você não está com fome? Olha, eu acho que Deus abandonou você e não vai sustentar você. Troca a tua prioridade, cara. Pega esse poder que você tem aí e transforma essas pedras em pão. Porque eu não sei se Deus vai dar conta aí disso aí. Tanto que no final do jejum, o que acontece? Deus envia quem para sustentar Jesus? Anjos. Anjos trazem comida para Jesus. Jesus não vai pescar. São os anjos que trazem comida para ele. O que o diabo estava tentando fazer com Jesus é duvide da provisão e das promessas de Deus para a sua vida. Tanto que Jesus responde com Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3 diz: Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. A frase ou a palavra que Jesus usa para palavra de Deus ou daquilo que sai da boca do Senhor é a palavra rema, ou seja, é a fé que você tem nas promessas de Deus na sua vida. O seu sustento não se baseia no terreno. O seu sustento se baseia naquilo que Deus prometeu para você, assim como prometeu para o povo no deserto, que sustentou, ou que foi sustentado pelo maná de Deus, assim como Jesus depois foi servido pelos anjos, de acordo com o cuidado prometido por Deus. O que o diabo faz? Ele faz você duvidar da sua identidade e depois ele faz você duvidar das promessas de Deus para a sua vida. São duas tentações em uma só. Acabou com você. Acaba com você. Porque você duvida em quem você é para Deus e você ainda duvida de quem Deus é para você. Você duvida da fidelidade de Deus com você e você deixa de ser fiel a Deus em fé porque começa a duvidar daquilo que Deus fez por você. Essa é as duas primeiras tentações do diabo. E são as duas primeiras tentações que o diabo conseguiu fazer Adão e Eva pecarem. Porque ele tentou a identidade de Eva e depois ele fez Eva comer do fruto, assim como ele queria que Jesus comesse do pão. A questão toda é o seguinte: Jesus venceu a tentação. Essa segunda parte, as outras tentações, Adão e Eva não sofreram, porque eles já caíram na primeira. Foi fácil. Jesus venceu essa tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema que sair da boca de Deus.
A tentação continua. No versículo 5, diz o seguinte: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para que não tropeces ou não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ué, o diabo olha que Jesus usou a frase, está escrito. A hora que o diabo olha Jesus usando isso, opa, está escrito. Ah, mas agora eu também vou usar a Bíblia? Agora eu também vou usar a Bíblia. Gente, é o seguinte, o diabo sabe a Bíblia. Mais do que a maioria dos cristãos. Ele sabe tudo o que está escrito na Bíblia. Ele vai tentar enganar você, inclusive com a Bíblia. Aliás, o diabo é crente. Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui. O diabo é crente, né? Tiago 2 aqui, Tiago 2, versículo 19 diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Ou seja, o diabo é crente. O diabo sabe a Bíblia. O diabo sabe o que Deus prometeu para você, o diabo sabe o que está escrito ali, o diabo sabe das promessas de Deus para sua vida, ele vai olhar para você e vai falar assim: sabe aquela promessinha de Deus ali? E aí? Que tal se usar esse versículo aqui para você se beneficiar de alguma forma? Jesus pecaria se ele se atirasse do pináculo e os anjos fossem lá e sustentassem? Não, não. O problema é que o diabo sempre vai pegar um versículo fora de contexto e vai fazer com que você seja enganado pela própria Bíblia. O que a gente mais vê hoje no movimento evangélico são pessoas, pastores, mestres, pegando um versículo fora de contexto, e o versículo aqui que o diabo usa é Salmo 91, versículo 11. Ele pega um versículo, e fala assim: escuta, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? Por que você não exige de Deus que ele te sustente? Ué, não é? Na graça você não tem tudo? Na graça você não tem tudo? Na graça você não tem o perdão dos teus pecados? Teus pecados não estão todos perdoados, do passado, do presente e do futuro? Caramba, a Bíblia diz isso. Então vai lá e peca, cara. Não tem problema. Você pode adulterar tua esposa, tá tranquilo, cara. Porque Deus já te perdoou na obra de Jesus. Conhece essa conversinha? É a mesma conversinha que o diabo teve com Jesus. Igual. Idêntica. Aí tem igreja se declarando transexual. Uau, meu Deus. Não, porque Deus é amor. Deus é amor e nós precisamos amar todas as pessoas. Todas as pessoas têm liberdade de escolher aquilo que elas querem para a sua vida, porque a Bíblia diz isso. Pois é. Mas também está escrito. Qual foi a resposta de Jesus? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O que o diabo vai tentar fazer comigo e com você é tirar um versículo do contexto e encher você de minhoca na sua cabeça, achando que você pode fazer o que você quiser e Deus tem um compromisso de satisfazer os teus desejos. O que significa tentar a Deus? De fato, o que é tentar a Deus? É você colocar Deus numa posição em que ele é obrigado a intervir e fazer um milagre na sua vida com o qual ele não tinha compromisso. Por exemplo, você fala assim: olha, a Bíblia diz que os anjos de Deus estão acampados ao meu redor. Então, por isso, eu não vou morrer antes da hora. Eu sei que eu não vou morrer antes da hora. Então, eu vou pegar uma moto aqui, vou meter 270 na serra, 270 km por hora na serra, e Deus que me proteja. Isso é tentar a Deus. Porque ele não tem compromisso com a tua imprudência. Porque também está escrito em Provérbios 8 que a prudência habita na sabedoria. Ou habita com a sabedoria. Ou seja, nós precisamos ser prudentes. Deus tem compromisso com a prudência, não com a imprudência. Não, porque eu vou andar sem máscara, eu não tô nem aí para aglomeração, eu não tô nem aí para o Covid, eu não tô nem aí para nada não, porque Deus vai me proteger. Não vai.
Cuidado. Cuidado. Porque isso é imprudência e Deus não tem compromisso com a imprudência. Deus não tem compromisso com o pecado. Não, Deus não tem compromisso com o pecado que é justificado pela Bíblia. Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua palavra por completo. Deus tem compromisso com as escrituras por completo. Ele não tem compromisso só com o Novo Testamento. Ele tem compromisso com o Antigo Testamento e ele tem compromisso com o Novo Testamento. Por isso, estudem a palavra de Deus, estejam aqui no Biblifique, para que você entenda a verdade. E você nunca tente a Deus e nunca caia na tentação do diabo de fazer você entender a palavra de Deus de maneira errada, equivocada, e você acabar se lascando por causa disso, achando que você está vivendo a Bíblia. Vocês já ouviram falar de uma história de pessoas que aconteceu uma inundação na cidade e a ponte estava submersa, a ponte estava alagada. E aí um grupo de jovens precisava passar esse rio estava, né, tinha enchido, não dava para passar de carro pela ponte. E esses jovens falaram assim, olha, a palavra de Deus diz, já imaginou essa cena? A palavra de Deus diz que se o mar não se abrir, nós andaremos sobre as águas. E eles foram tentar, então, passar pelo rio, pela correnteza fortíssima que estava acontecendo, andando sobre as águas. Resultado, todos os jovens morreram. Não, mas Pedro não andou sobre as águas? Andou. Era uma experiência de Pedro. Não quer dizer que essa experiência é nossa. É uma experiência individual dele. Deus não tem compromisso com a tua imprudência. Não, Deus não tem compromisso com o teu achismo. Deus não tem compromisso com a tua opinião. Deus tem compromisso com a palavra de Deus, não com a sua opinião. O que tem hoje de crente cheio de opinião, tá cheio por aí. E Deus não tem compromisso com nenhuma delas. Nenhuma dessas opiniões. Deus tem compromisso com a palavra de Deus. Deus responde, aliás, Jesus responde essa segunda tentação, usando então Deuteronômio 6,16. Acho que eu abri aqui, Deuteronômio 6,16. Vamos ver se eu abri. Deuteronômio 6,16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Não vou entrar aqui no contexto de Massá, a gente já falou isso em outras aulas, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Não coloque Deus numa posição em que o obrigue a intervir com um milagre na sua vida sem que ele tenha um compromisso com isso. Certo? Próxima tentação. Muito bem, Jesus vence essa segunda tentação. E aí, finalmente, o diabo apela. Versículo 8, ele diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. A partir da segunda tentação, o diabo já tinha visto que já era. Não tinha mais como. Ele já percebeu que, cara, a parada não ia rolar do jeito que ele achava que ia rolar com Adão e Eva. Não ia rolar. E aí ele resolve apelar. Ele fala assim: Jesus, é o seguinte, cara, tá vendo esse reino aqui? Tá vendo a terra? Tá vendo essa glória toda aqui? Se você se prostrar perante mim agora, eu te dou tudo isso aqui. A questão toda, gente, é que Jesus sabia do seu resultado. Jesus sabia o que aconteceria. Jesus sabia que ele seria exaltado à mais alta posição, segundo Filipenses 2, e seria Senhor sobre todas as coisas. Jesus sabia que ele seria cheio de glória para todo sempre, assentado à destra do Pai, que toda a terra, que todas as coisas pertenceriam a ele depois daquilo que ele passaria. Ele sabia disso. Só que ele também sabia que ele passaria ou ele precisava passar por um processo para que isso acontecesse. Existiam coisas, etapas a concluir, coisas a fazer para que Jesus fosse então elevado para onde o diabo, inclusive, tentou ele a levar. Pega aqui o Filipenses 2, versículo 8, que diz o seguinte: Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pela obediência de Jesus, então, no versículo 9, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, existiu um processo de obediência da parte de Deus para que ele pudesse, então, ser exaltado sobremaneira e ser colocado sobre todas as coisas e ter o nome perante o qual todo joelho precisará se dobrar em algum momento da vida ou da eternidade. Existia um processo a ser cumprido. Olha esse outro texto aqui, em Hebreus 5, versículo 7, diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Entende que Jesus passou por um processo de obediência? O que o diabo estava tentando propor para Jesus naquele momento era um atalho. Jesus já sabia onde ele ia chegar, o diabo já sabia onde Jesus ia chegar, e o que o diabo propõe para ele é um atalho. Jesus, sabe esse processo aí que você vai ter que passar? Você vai ter que morrer. O diabo podia não saber com detalhe, mas não era bobo também, não é burro. Ele olhou para Jesus e falou assim, cara, o teu plano aí, dá pra sentir o que é, cara. Você vai morrer para essa galera toda aí. Esse processinho aí que você vai passar, que tal não passar por ele? Que tal Deus não preparar você e você atingir o propósito de Deus para sua vida já, agora, nesse momento? Aplicando para a nossa vida, o que isso significa de fato? É que o diabo ele entende o propósito de Deus para sua vida, mas o que ele vai fazer com você é oferecer, às vezes, um atalhozinho. Pra você chegar lá antes, pra você chegar lá despreparado, para você chegar lá imaturo, para você não chegar lá construído da maneira que Deus gostaria que você fosse construído, em obediência. O que o diabo quer é dar uma Ferrari para um piá de 18 anos. E o que um piá de 18 anos vai fazer com uma Ferrari? Vai morrer. Experimenta dar uma Ferrari para um piá de 18 anos que acabou de tirar a carteira. Ele vai morrer. Porque ele não está preparado. Ele não tem maturidade para receber aquela Ferrari. Ele não tem maturidade para viver aquilo. É a mesma coisa. O que o diabo quer é um atalho para que você chegue lá antes e você morra. E não aguente. Teu ministério morre, tua vida morre, tua família morre, os teus amigos morrem, as tuas coisas morrem, tuas finanças morrem, teus filhos morrem, tua esposa morre, teu marido morre, tudo morre. Tudo se torna infértil, simplesmente porque você caiu no migué do diabo, que ele quer te dar um atalho. Só um atalho. Por fim, Jesus responde: está escrito. Está escrito. Vamos voltar para o texto aqui. Está escrito. Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Para concluir aqui, o diabo ele vai tentar 4 coisas com você, basicamente. O texto de Lucas ainda diz que o diabo se ausentou temporariamente da vida de Jesus. Ou seja, que talvez ele tenha tentado Jesus de outras maneiras ou de novo com essas mesmas em outros momentos. Mas é o que o diabo vai tentar. Aquilo que ele tentou com Jesus, ele vai tentar com você. Ele vai tentar duvidar da sua identidade, ele vai tentar fazer você pensar mais no terreno do que no eterno, ele vai desvirtuar a palavra de Deus para que você se beneficie e tente a Deus, e ele vai fazer ou vai tentar fazer você pegar um atalho, mesmo que seja para o chamado de Deus para a sua vida. Ele vai tentar. E Jesus usa 2 coisas para vencer. A primeira, o poder do Espírito que estava sobre ele, recebido lá no batismo. E a segunda coisa, está escrito. Bíblia. Bíblia. Por isso que a gente está no Biblifique aqui. Por isso que eu quis dar essa aula, que parece mais uma mensagem do que uma aula. Talvez algumas pessoas estejam olhando e falando assim, mas isso aqui é muito básico. Não é. Não é.
Porque isso é vida cristã. Diariamente, o diabo vai estar ao teu redor tentando você com essas coisas. E se você não estiver preparado com intimidade com o Espírito Santo e com intimidade com a Bíblia, com a palavra de Deus, você vai perder, assim como Adão e Eva perderam. A questão toda é que o nosso objetivo como Biblifique não é apenas ensinar você a Bíblia, mas é ensinar você a como viver a Bíblia. E isso aqui nós estamos ensinando você a como viver a Bíblia. Assista essa aula de novo e tenha clareza no teu dia a dia. Tem um pensamento aqui que não é saudável. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de Deus. Eu preciso vencer. Como que eu venço? Pelo poder do Espírito e pela Bíblia. Fechado, galera? Fechado, gente? Teve alguma pergunta? Adão e Eva comeram do fruto que foi sugerido. Jesus não comeu durante a tentação do diabo. Exatamente. A tentação não faz pecar, mas se alimentar ou se saciar com o que o diabo sugere, me parece ser o problema. Você está concordando com o que o diabo diz? Pode ser também. Portanto, ele se torna seu senhor. Está correta essa linha de raciocínio? Também. A questão toda é que, mesmo assim, Jesus não teria pecado se ele tivesse transformado a pedra em pão. Tá bom, eu faço o que eu quiser, mas eu não vou fazer. Faz o que você quiser, mas não vou fazer. Diga, Norberto. Uma questão aí que foi bem ressaltada aqui, especialmente nessa última tentação, que é, eu chamo de busca pela glória ou pelo poder. Quando ensinamos e ministramos a líderes, existe um aspecto, um dos elementos que faz com que 70% dos líderes não terminem o propósito de Deus, ou não alcancem o propósito de Deus nas suas vidas, que é justamente a busca pelo poder pessoal. Então, quando você diz, Alexandre, com toda a propriedade de que isso faz parte do nosso dia a dia, e todos os dias, é porque é verdade. E muitos cristãos chamados para cumprirem o propósito de Deus sucumbirão às tentações, buscarão atalhos, buscarão poder, glória, que estão destinados lá na frente, mas os atalhos que o diabo oferece são mais atrativos, mais atraentes, e sucumbem à tentação. O que o Alexandre trouxe aqui é real, é verdadeiro. Eu tenho 27, 28 anos de ministério e já presenciei muitos homens de Deus, mulheres de Deus, saírem, se desviarem, não abandonarem simplesmente a vida cristã por causa disso. Então, fique atento, gente, fique atento. Palavra de Deus, Bíblia na vida, biblifique-se todos os dias para vencer esses desafios aí. É isso aí, é isso aí. A única forma de não cair no engano. Não caiam no engano, não caiam no engano. A Bíblia é a verdade. Aprofunde-se, mergulhe nela e fim de conversa. Ainda sobre o comentário que o João Carlos Persigo postou ali, sobre o senhorio, estava lendo um livro hoje sobre os dois senhores, que Jesus adverte que é impossível servir, e uma observação interessante, um exemplo interessante. Servir a dois senhores é a mesma coisa que dirigir dois carros ao mesmo tempo, ou montar em dois cavalos ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso. Ou atirar com dois arcos ao mesmo tempo. Então, é impossível, não tem, na prática, isso é impossível. Então, preste atenção quem de fato é o seu Senhor. Valeu. Boa, bom demais, galera. Só para a gente dar uma pausa em assuntos tão informacionais que a gente estava tendo nas últimas semanas, um assunto um pouquinho mais inspiracional. Parece mais uma mensagem, uma pregação, mas de fato é uma aula de como a gente pode se livrar no dia a dia e biblificar o nosso dia a dia. Mais algum comentário? Se não, ficamos por aqui. Deus abençoe, boa noite, bom Netflix, boa pizza e até a próxima.